Bem-vindos. Esse é o programa de reconstrução emocional, onde a gente trabalha as emoções, né, as nossas emoções, para que a gente possa reconstruir as nossas emoções à luz da Bíblia, tá? E eu gosto de falar, meu dilema é: não existe governo emocional sem Deus. Não existe governo emocional sem Deus. Comenta aqui no chat. Não existe governo emocional sem Deus. Comenta aí no chat que eu quero ver. Quando você escreve, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Você está mandando uma mensagem para Deus, para o universo, tá bom? De que essa é uma verdade absoluta na sua vida. Então escreve aí no chat aí. Não existe governo emocional sem Deus. Que eu quero ver. Olha, por muito tempo na minha vida, eu vivi ansioso, depressivo, tomando remédios. Por muito tempo, eu vivi muito triste por conta das tragédias que aconteceram na minha vida. Por conta do luto dos meus pais faleceram muito cedo. Por conta da traição, uma frustração de um amor que não deu certo. De situações que aconteceram na minha vida que eu fiquei muito abatido, fiquei muito chateado, depressivo. Juliano, não existe governo emocional sem Deus. Parabéns, irmão. Glessi, parabéns, Glessi Brito. Parabéns, Bia. Parabéns, Tário. Então, não existe governo emocional sem Deus. E eu consegui recuperar o meu emocional seguindo os caminhos do Senhor, praticando os princípios, entendendo qual era o meu propósito, entendendo quem eu sou em Cristo Jesus, qual é a minha verdadeira identidade. E a partir do momento que eu comecei a me fazer essas perguntas, eu comecei a entrar nesse processo de reconstrução emocional. E esse é o meu objetivo aqui nessas lives, tá? Então, olha, a série de hoje se chama Confiando em Deus. Deus está no controle. O tema da live de hoje é Deus está no controle. Comenta aí no chat. Deus está no controle. Comenta aí no chat. Olha, o versículo bíblico, a base que eu vou usar hoje, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Olha só que palavra forte. Ou seja, se você ama Deus, se você está caminhando no propósito de Deus, todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Às vezes você foi traída, às vezes você foi humilhada, às vezes você foi abandonada. Às vezes aconteceu algo de ruim na sua vida. Só que se você está nos trilhos do Senhor, isso que aconteceu de ruim coopera para o seu bem. Então você precisa enxergar por detrás dessa aflição qual é o aprendizado que o Senhor quer te entregar. Qual é o aprendizado que Deus ele quer te ensinar através dessa aflição. Porque atrás de toda aflição se esconde uma semente de um benefício maior ou igual a ela. Você sabia disso? Por detrás de toda a aflição, por detrás da aflição se esconde um benefício, uma semente de um benefício maior ou igual a ela. Deus ele é perfeito. E olha, a passagem do deserto, ela é real. E todos nós vamos passar por ela, é inevitável. Jesus, que é Deus, ele desceu na terra e ele passou pelo deserto. Ele foi conduzido ao deserto. Só que a gente precisa entender uma coisa. Às vezes o deserto é uma colheita de algo que a gente semeou de ruim, ou então pode ser algo que Deus te trouxe para a sua vida para te ensinar algo, para te fortalecer. Porque quando Deus ele manda um deserto, quando Deus ele manda um gigante, o que acontece com Davi? Deus, quando ele quer entregar a chave de um reino para Davi, ele não entrega uma coroa, ele entrega um gigante. Para Jesus iniciar o ministério dele, ele teve que passar pela jornada de deserto. Então, às vezes, tem um gigante na sua vida, foi Deus que permitiu, você precisa enfrentar ele para você passar para o próximo nível. Ou então, você tem passado pela jornada de deserto,
Porque também você semeou isso na sua vida. Aí você precisa entender. Você precisa entender o que tem acontecido na sua vida. Então comenta aqui no chat aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Comenta aí no chat. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só. Paulo que escreve Romanos. E um pouco antes dele escrever isso, ele fala o seguinte. Olha só o que ele fala. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você precisa entender que você precisa se arrepender das coisas que você faz. Às vezes você peca, às vezes você faz alguma coisa de errado. Você precisa aprender a confessar os seus erros, os seus pecados. Porque a partir do momento que você confessa para Deus, e é importante você confessar também para um homem, para outra pessoa, e é claro, você não vai confessar para alguém que vai lá abrir a boca e falar das coisas que você fez, né, para todo mundo, né? Você vai confessar os seus pecados para quem? Para uma pessoa que seja um líder espiritual. Você sabe que não vai ficar falando, que você não vai sangrar em tanque de tubarões. Você tem que saber para quem que você vai contar os seus pecados. Porque não existe condenação para sua vida. E às vezes a gente comete um erro e a gente fica se sentindo culpado, a gente fica muito tempo ali culpado, mas o certo é você fazer o quê? É você se arrepender, você confessar os seus erros e parar de praticar. Você não precisa ficar perdendo tantos dias ali por conta de um pecado que você cometeu. Não, Deus ele já te perdoou o seu pecado, já jogou no mar de esquecimento, só que você continua lembrando. Então, por exemplo, se você está comendo aqui um espaguete, né, a bolonhesa, e mela sua camisa branca, você foi comer um espaguete, e você mela sua camisa branca toda, de vermelho, né, aquele molho bolonhesa. Então, é fácil, né, chega em casa, você lava a camisa e tá tudo certo. E o pecado é a mesma coisa. Claro que a gente não vai viver no pecado, mas a gente não consegue viver uma vida sem errar. Em algum momento a gente vai errar. E quando você errar, se por acaso você errar, se por acaso significa que você não vai viver uma vida de pecados. Mas se por acaso você errar, você pode se arrepender, você pode confessar para Deus, confessar para alguém de confiança, para que você se torne limpa, para que você se torne pura novamente. Você precisa aprender a confessar os seus pecados. Então, olha, teve uma vez que eu tinha um problema com mentira. Tempo atrás, alguns anos, tinha um problema com mentira. E eu lembro que eu estava lendo um livro do Thiago Brunet que falava sobre a verdade, o princípio da verdade. E o princípio da verdade, ele te protege. E eu lembro que um rapaz da igreja, ele queria ir lá em casa, ele queria assar umas comidas lá em casa. E eu não queria que ele fosse lá em casa, porque eu tinha acabado de conhecer ele e não é qualquer pessoa que entra na minha casa. E aí, eu peguei e falei pra ele, falei, irmão, vou assar as coisas lá na casa da minha irmã. Eu menti pra ele. Eu menti pra aquele cara. E eu tava lendo sobre o princípio da verdade. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu precisava confessar. E aí eu liguei pra esse rapaz. Eu falei pra ele, falei, irmão, aquele dia lá eu menti pra você, tá bom? Queria te pedir desculpas. E eu queria orar, vamos orar porque o ser humano é falho, eu errei. E eu gostaria de orar com você. Eu orei com ele. Aquele cara ficou maravilhado. Como é que alguém liga pro outro, a pessoa e fala que, né, que mentiu e confessa? Então assim, às vezes é tão simples a gente resolver um problema, que era só a gente ligar pra pessoa e orar, falar com ela, falar, olha, eu errei nisso, você me perdoa? Vamos orar. E onde você coloca, quando você coloca o seu coração ali pra estar alinhado com o coração de Deus, ele alinha o coração das outras pessoas para que elas também possam ser endireitadas. Então você precisa aprender a confessar os seus pecados. E depois que eu fiz isso, eu tive uma transformação dentro de mim. Você precisa aprender a confessar os seus erros. Porque o que acontece? O ser humano, ele se torna escravo do pecado, sabe? Se torna escravo dos erros. E aí isso é ruim, porque acaba prejudicando o futuro da pessoa, não é verdade? A gente precisa desenvolver o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o quê? É a gente ser forte na fé, a gente aprender a confessar os nossos erros, olhar para dentro da gente e entender aonde a gente está errando, para que a gente possa avançar na nossa vida.
Ó, Salomão fala o seguinte: aquele que não confessa não prosperará. Olha só quão forte isso é. Aquele que não confessa não prosperará. Você quer prosperar? Aprende a confessar os seus pecados. Essa chave é valiosa, tá? Valiosa. Guarda isso no seu coração. Guarda isso na sua mente. Olha, durante esse capítulo de Romanos, tem uma passagem mais à frente que fala o seguinte também. A mentalidade da natureza humana, é sempre inimiga de Deus. E ela nunca quer obedecer a Deus. A natureza humana nunca quer obedecer a Deus. Por isso que é tão difícil você chegar e confessar o seu pecado. Por isso que é tão difícil você largar o seu pecado. Tem gente que permite que o pecado se torne um animal de estimação, né? O pecado de estimação. Você precisa tomar cuidado com isso. Ó, a Gisane comentou aqui. Boa noite, Vitor. Certo, às vezes as pessoas errar e reconhecer o erro, botar a culpa nos outros. Tem que reconhecer os erros. A gente já tem falado muito sobre isso, né? O Thiago comentou aqui, ó. O tratamento do pecado passa pela doutrina do arrependimento. E nesse trajeto, o Evangelho fala diretamente por meio do Espírito Santo à consciência humana. É verdade, irmão. Parabéns. Então, olha só. A mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. A natureza humana, ela sempre vai querer rejeitar a obra de Deus. Olha só que doideira. E é por isso que a gente precisa desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida. Então olha só, o ser humano, ele se envolve com a sujeira dos pecados por conta dos seus próprios fracassos. Você já percebeu? Por conta dos seus próprios fracassos, a pessoa, ela se sujeita ao pecado por migalhas de prazer. E essas migalhas de prazer, um abismo leva a outro abismo. Então é sempre pior. A gente precisa aprender, né, a praticar essa questão de confessar, tá? De se arrepender, de olhar para dentro da gente todos os dias, pessoal. É todos os dias. Todos os dias, olha pra você, analisa o seu dia, analisa a sua conduta. Se tiver que ligar pra alguém, liga, pede desculpa. É a melhor coisa que você vai fazer na minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer isso. Eu não durmo sem antes. Se eu souber que eu fiz algo de ruim pra alguém, eu ligo pra pessoa e falo. E peço desculpa e já me arrependo logo. Eu não durmo sem fazer isso. Minha consciência, ela já tá né, afiada ali. Porque a gente tá propício a errar, pessoal. Às vezes tá estressado, tá, o dia a dia tá correria. Aí, pô, acontece alguma situação, você xinga a pessoa, sabe? Sem querer. E a gente precisa dominar os nossos impulsos. Como que a gente domina os nossos impulsos? Através da prática, a gente precisa treinar, a gente precisa identificar. A partir do momento que a gente identifica os nossos erros, a gente consegue começar a treinar, a não praticá-los. A partir do momento que a gente começa a treinar, aí cada vez você vai ficando mais forte nisso. Cada vez você vai ficando mais forte nessa jornada. Comenta aqui no chat aqui. Eu não sou os meus fracassos. Eu não sou escravo dos meus pecados. Comenta aí no chat. Eu não sou escravo dos meus pecados. Porque aonde há Jesus, há liberdade. Onde há Jesus, há liberdade. Escreve aí no chat. Eu não sou escravo dos meus pecados. Escreve que eu quero ver. E olha só, um pouquinho mais adiante, fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro da gente. Olha só o poder que existe dentro de você. Existe um poder tão grande dentro de você que você não tem nem noção, você sabia? O poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. E você precisa trazer ele para fora. Você precisa estar orando com Deus todos os dias, se relacionando com Deus todos os dias, para que ele venha te dar força. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa escutar a palavra de Deus todos os dias. Por que eu estou vindo aqui trazer a palavra de Deus todos os dias da semana? Para que você possa fortalecer a sua fé, vencer as suas emoções. Aí a Bia comentou, não sou escravo dos meus pecados. Parabéns, Bia. Rafael também comentou. Parabéns, Rafael. Nós não somos escravos dos nossos pecados. Só que se por acaso você errar, você tem o direito
tá bom? De ser justificado por Deus, confessando os seus pecados. Olha lá, Gislane, eu não sou escrava do pecado. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então preste atenção nisso aqui. Por isso que é importante a gente confessar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ó, o Juliano comentou aqui. O Thiago comentou, a consciência é uma chave importante para a alegria e a vitória da vida cristã. Juliano, às vezes perdoamos e pedimos desculpas, mas a pessoa continua nos crucificando, nos tirando do caminho da fé. Aí, ô Juliano, é o seguinte, você precisa entender, seu relacionamento é com Deus, irmão. Então, se a pessoa tá te crucificando, se afasta um pouquinho dessa pessoa, porque às vezes está te fazendo mal, né? E ora pela vida dela. Deus, ele nos ensina a orar pelas pessoas que querem ver o nosso mal. Ora pela vida dela. Fala, fulano, né? Ora pela vida dele. Ora pela vida dessa pessoa, tá bom? Porque a partir do momento que você ora pela vida dos seus inimigos, você é considerado filho de Deus. E, inclusive, eu tenho um testemunho poderoso de uma vez que a gente orou pelos inimigos de um amigo meu. E esse amigo meu foi abençoado pelos inimigos dele. Aprenda a orar pelos seus inimigos. As pessoas querem ver o seu mal. Ore pela vida delas, porque Deus também quer salvar elas, tá? Deus também quer salvar elas, tá? Jesus foi crucificado no meio da cruz, né? Ali sofreu o que sofreu. E ele olha e fala bem assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha só o que Cristo nos ensina. Olha, Juliano, faço isso todos os dias. Parabéns, irmão. Parabéns. A Jane comentou aqui, eu não sou escravo dos meus pecados. Amém. Então, olha só. A gente precisa reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É muito importante a gente reconhecer isso, tá? Reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que a gente reconhece Jesus entre os homens, Ele nos reconhece diante do Pai. O Pai que criou todas as coisas no universo. É muito importante. E aí você é reconhecido como filho de Deus. E filhos têm heranças. Você sabia que você tem uma herança quando você se torna filho de Deus? Que até você ser batizado, você é criatura de Deus, né? Depois que você é batizado, você se torna um filho de Deus. Então os filhos de Deus têm heranças. Tem heranças aqui na terra. Tem heranças após a vida eterna, na próxima vida. Você sabia disso? Você tem heranças? Que Deus tem planos de te fazer prosperar, de te dar um fim que você deseja? Ele não tem planos de te ver mal, de te ver na miséria. Deus, ele nunca teve planos ruins para a sua vida. Só que às vezes nós mesmos nos colocou nessa situação. Nós somos os nossos piores inimigos. Não é verdade? Olha, a Jane pediu uma oração. Vou fazer uma oração para você no final, tá bom? A gente vai finalizar com a oração. Então Deus, ele não tem planos ruins para a sua vida. A gente só precisa controlar a nossa carne. A gente precisa ser obediente a Deus e seguir os caminhos do Senhor. Porque certamente Ele vai nos guiar para Canaã, a terra que emana leite e mel. É a promessa de Deus para a sua vida. Deus, ele não tem plano de te ver mal. Só que às vezes suas emoções se relacionam com alguém, sabe? Não pede uma direção para Deus. Vai trabalhar em algum lugar, não pede uma direção para Deus. Tem pessoas que se mudam de países, não pedem uma direção para Deus. Aí se arrebenta. Porque tá tentando ir na própria força, na força do próprio braço. Aí a pessoa tá à mercê da sorte. Pode dar certo? Pode dar errado. A chance é mais certa de dar errado do que dar certo. Agora, se você é direcionado pela palavra, pela uma direção de Deus na sua vida, a probabilidade de dar certo é de 100%. Por quê? Porque o Senhor não erra. Ele não erra. E a gente precisa desenvolver essa característica na nossa vida, de ser direcionado pela palavra, pela verdade, e não pela mentira. Não pelos nossos traumas, não pelas coisas ruins que aconteceram na nossa vida, não pelo medo. A gente tem que ser governado pela verdade, pela palavra. E o que a palavra fala? Seja obediente, seja forte, seja corajoso, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra fala. E você tem heranças.
Você tem heranças. Olha, um pouquinho mais adiante, nessa passagem, fala o seguinte: se de fato participarmos do sofrimento de Cristo, também vamos participar da sua glória. Olha só, às vezes Deus ele vai permitir você passar por alguns sofrimentos, para que você se torne mais forte, para que então você possa participar da glória. Só que primeiro vem um sofrimento. Se você participar do sofrimento de Cristo, você também vai participar da glória dele. Qual é o sofrimento que você tem enfrentado hoje? Qual é a crise que você tem enfrentado hoje? Talvez um relacionamento que não deu certo. Talvez você tenha passado pelo luto. Alguém da sua família pode ter falecido. Qual é o seu sofrimento hoje? Talvez sua vida financeira não está legal. Qual é o seu sofrimento hoje? Aprenda a semear, tá bom? Aprenda a semear para que você possa ter uma colheita. Mas se você está passando por um sofrimento, que Deus enviou para a sua vida, passa esse sofrimento dando glória. O choro é inevitável. Muitas vezes na minha vida eu já chorei. Ainda choro de vez em quando, é normal, o choro é inevitável. Só que chora louvando, chora cantando para Deus, chora entregando para Ele sua situação, porque Ele vai te consolar. O Espírito Santo consola, Ele é o consolador. E Ele quer consolar a sua vida. Olha aí, ó, a Cirlei perdeu o paizinho dela. Eu também perdi meu paizinho, Cirlei. Eu sei o que você está passando. Por muito tempo fiquei chateado, fiquei angustiado. Só que eu não consegui entender que a vida humana, ela é como se fosse uma estrela cadente que atravessa o horizonte de um lado para o outro. E os nossos olhos só conseguem enxergar aquela estrela até o horizonte. Só que nada escapa dos olhos de Deus. Deus ele consegue enxergar onde aquela estrela vai parar. E assim é a vida de um homem, de uma mulher. Às vezes a gente não consegue enxergar aonde foi parar aquela vida, mas Deus enxerga. Nada escapa dos olhos de Deus. Ó, Gislane, eu perdi minha avó há 1 ano. E é dolorido. A dor da perca, do luto, dói muito. Olha, o Arthur, neste momento estou com uma crise de ansiedade. Perdi meu pai, meu avô, meu namorado em um acidente. Olha só. Ô, meu querido, fica até o final que a gente vai fazer uma oração por você. Tá bom? Você vai entrar no meu grupo, eu quero te ajudar, tá bom, meu querido? Então, olha só. Quanto que isso é verdade? O mundo, infelizmente, a gente tem percas. A gente tem muitas percas neste mundo. Só que a gente precisa entender que esse mundo aqui é uma passagem. E existe vida do outro lado. Existe vida do outro lado. Comenta aqui no chat, pessoal. Todo mundo aqui agora. Existe vida do outro lado. Comenta aí. Juliano, meu sofrimento foi lutar pelo meu casamento e infelizmente não consegui. Minha esposa resolveu separar um tempo depois de 12 anos. Olha só. Irmão. A vida é difícil. A gente tem que colocar os nossos caminhos, deleitar-se no Senhor, e entregar os nossos caminhos para Ele. Porque é a única forma da gente dar certo nessa vida. É a única forma da gente dar certo nessa vida. O Senhor fala o seguinte para vocês, olha. O Senhor fala o seguinte, assim diz o Senhor. Entregue seus caminhos, todos os seus caminhos ao Senhor, e Ele irá endireitar suas veredas. Ele irá endireitar suas veredas. Não é Arthur, aqui é a mãe dele, me chamo Rayara. Rayara, fica até o final que a gente vai fazer uma oração, tá bom? Todo mundo comenta aqui, vamos fazer um movimento aqui. Existe vida do outro lado. Comenta aí, pessoal, quero ver todo mundo comentando. Juliano comentou que hoje tenho uma vida com Deus, sou dizimista e estou prosperando só. Graças a Deus. Alene, existe vida do outro lado. Parabéns, comentem todo mundo. Existe vida do outro lado. Existe vida do outro lado. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, olha. Eu aprendi isso.
As pessoas dizem que a única certeza da vida é a morte, né? Mas é mentira. A vida ela é tão certa quanto a morte, pessoal. Jesus é real. Jesus é real. E Ele é poderoso. E Ele é poderoso e é consolador. A gente vai fazer uma oração poderosa aqui no final, tá? A gente já tá finalizando. Olha, a palavra do Senhor diz o seguinte. Quando você passa pelo sofrimento, vocês têm passado por tragédias, tá? O luto é uma tragédia, algo de ruim aconteceu, né? Pra nós, pra Deus não. Pra Deus a pessoa foi morar lá com o céu, lá com Ele, lá, e Deus tá feliz da vida. Então olha só. O processo da glória, para que a gente possa alcançar a glória futura. Quem aqui gostaria de terminar esse sofrimento e alcançar a glória de Deus? E alcançar a glória futura? Porque Jesus fala o seguinte, aqueles que passam pelo sofrimento de Cristo também vão participar da glória de Cristo. Quem aqui gostaria de participar da glória de Cristo? Comenta aqui no chat que eu quero ver. Comenta aí no chat. Eu quero participar da glória de Cristo. Eu vou te passar aqui um mapa para que você possa participar da glória de Cristo. O que você vai fazer na prática? Comenta aí no chat. Eu quero participar da glória de Cristo. Olha aí, eu quero. Primeiro passo para participar da glória de Cristo. Tá lá em Romanos capítulo 8, tá? Fala o seguinte. Primeiro, antes da gente participar da glória de Cristo, primeiro, Ele nos reconhece como filhos. Então, ou seja, a gente precisa ser reconhecidos como filhos. Como? Confessando que Jesus é o Senhor e Salvador. Primeiro passo, a gente precisa reconhecer o Senhor, Jesus, como Filho de Deus e Senhor e Salvador da nossa vida. Primeiro passo, assim Ele vai nos reconhecer como filho. Porque a palavra fala o seguinte, aquele que reconhece Jesus aos homens, Jesus vai reconhecer ele diante do Pai. Diante do Pai. Olha aí, todo mundo colocando eu quero. Glória a Deus. Primeiro passo é esse. Segundo passo, olha lá. Depois de reconhecer a gente como filhos, Ele predestina os seus filhos. Olha só. Depois que você é reconhecido como filho de Deus, Deus ele te predestina. Ele te dá um destino. Ele começa a te predestinar. Ele começa a te revelar os caminhos dele. Você precisa ser obediente para obedecer e começar a seguir essa jornada. Quando Deus te revela um destino, quando Deus coloca várias pessoas para te falar a mesma coisa, um dia alguém me falou que eu ia estar com a Bíblia na mão. E várias vezes, várias pessoas me falaram a mesma coisa, que eu era um pregador do Evangelho. Várias vezes eu recebi essa palavra de várias pessoas diferentes. Às vezes, quando Deus quer falar algo com você, Ele manda várias pessoas falar a mesma coisa. E Ele também fala na nossa consciência. Coisas que ardem no nosso coração para fazer. Então Deus ele te libera um destino. Você precisa estar atenta. Você precisa buscar o Mestre Jesus. Você precisa, igual eu estou falando aqui para vocês, entrar em contato com a palavra todos os dias. Por quê? Porque através da palavra, Jesus ele vai te entregar um destino que o plano original. Quem aqui quer viver o plano original de Deus? Quem aqui quer viver o plano original de Deus? Comenta aí no chat, que eu quero saber. Depois que você é reconhecido, Ele te predestina, Ele te dá um destino. Depois que Ele te dá um destino, Ele te chama. Olha só, Ele te chama pelo nome. Ele te chama para fazer a obra. Ele te chama para fazer boas obras aqui na terra. Ele te chama para você entender os seus dons, entender o seu chamado, entender o seu ministério, o que você veio fazer aqui na terra. E aí Ele vai te chamar para você começar essa obra. Olha, não tem prazer melhor nessa vida do que fazer a obra de Deus. Não existe um prazer melhor, não existe nada que vai curar mais a sua alma emocional do que fazer a obra de Deus aqui na terra. Você sabia disso? Uma das coisas que foi primordial na minha vida foi começar o meu propósito, foi começar a levar a palavra de Deus para as pessoas nas ruas, para mendigos, pessoal no caso de recuperação. Isso me fez tão bem, mas tão bem, que hoje eu sou uma pessoa recuperada. Recuperada. E olha que eu passei por muita coisa nessa vida, viu?
muita coisa nessa vida. Igual eu tô falando aqui pra vocês, perdi os meus pais, fui traído, entrei numa crise financeira terrível e Deus ele foi fiel na minha vida, ele proveu o que eu precisava. Ele proveu o que eu precisava. Então Deus ele tem um chamado para você. Preste atenção, para você participar da glória de Deus. Primeiro passo, reconhecer o Mestre Jesus como Senhor e Salvador. Segundo passo, ele vai te dar um destino. Para que você possa reconhecer esse destino, você precisa estar em contato com a palavra todos os dias. Depois ele vai te chamar. Ele vai te chamar para começar o trabalho. Você começar a trabalhar para ele. Você tem noção do que é isso? O privilégio? O que é para trabalhar para Deus? O Criador do universo? O Criador de todas as coisas? O Criador dos animais, das estrelas, das galáxias. Imagina. Um ser tão grande, tão poderoso, e a gente ser servo dele. A gente conversar com ele. Que maravilha, pessoal. E depois que ele nos chama, e aí ele nos declara justo. Preste atenção. Depois que ele nos chama, ele nos declara justo. Para você ser declarado justo diante de Deus, você precisa ter um coração arrependido. Você precisa se enxergar e ver os seus próprios defeitos e confessar eles, que era o que a gente tinha falado lá no início. Como que você se torna uma pessoa justificada diante de Deus? Se arrependendo, tendo um coração arrependido, confessando seus erros. Depois que você é declarado justo, aí sim, aí você vai começar a participar da glória de Deus. Aí você vai começar a participar da glória de Deus. Que essa palavra possa ficar firmada no seu coração, na sua mente, tá bom? Vamos finalizar isso aqui com oração. Feche os seus olhos agora neste momento. Inspira pelo nariz, solta. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta a presença de Deus tocando na sua mente. Sinta a presença do Espírito Santo tocando na sua mente agora. Senhor, Deus e Pai poderoso, tenha misericórdia, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão passando por essa live, Senhor. O Senhor venha iluminar, papai, os caminhos desse pessoal, Pai, dessas mulheres, desses homens, meu Deus, que passaram por lutos, que passaram por relacionamentos frustrados, que passaram tantas coisas difíceis, meu Pai, nessa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa consolar eles, papai, nos dias de choro, meu Deus. E que eles possam ter forças, meu Pai, para poder continuar avançando, meu Deus, continuar avançando para o alvo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai Celestial, que eles possam reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, Mestre Jesus. Que eles possam ser justificados diante da Tua presença, Mestre Jesus. Que eles possam se arrepender e ter um coração arrependido, Pai. Que eles possam enxergar os próprios erros, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam ser predestinados, meu Deus, pela Tua palavra. Que eles possam ser, meu Deus, chamados, meu Pai, a cumprir o Teu propósito aqui na terra. E que eles possam participar da glória do Senhor aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra venha ficar no coração de cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer uma noite de descanso. Que o Senhor venha recuperar o emocional dessas pessoas, Pai. Que elas tenham forças, meu Deus, e direção, Pai, nessa semana, para poder trabalhar com estratégia, para que eles possam, Senhor Deus, ser guiados para o plano original, o propósito original que o Senhor reservou para a vida de cada um deles, meu Deus. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa palavra, comenta aqui no chat amém, que eu quero ver. Comenta aqui no chat que eu quero ver.